Tá dando para ver direitinho, para ouvir direitinho? Sim. Então, eu apresentei um pouquinho para quem entrou agora. Meu nome é Mary Laura, eu sou médica, sou perito legista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu sou diretora de um posto de polícia técnica, sou aqui de Petrópolis. Dei aula na Cadepol, na área de sexologia forense, e representei, como eu falei, a perícia do Rio nesse segundo encontro nacional de segurança pública no enfrentamento, né, da violência contra a mulher. Dou aula aqui na faculdade, a parte de perícia, e assim, é uma área a que eu me dedico há bastante tempo. Eu gosto bastante, eu acho bastante difícil, né? E como perito legista, é uma área que a gente vê só aumenta a quantidade de violência. E aí vem essa pergunta que é crucial: será que a gente está evoluindo? Será que o ser humano ele não consegue conversar sem essa violência toda? A gente realmente assiste uma piora a cada ano dos índices de violência contra a mulher. Ah, mas doutora Mary Laura, e aí em relação aos outros tipos de violência? É sempre superior, né? A gente tem a violência geral, da violência geral, pelo menos entre 60% e 70% se direciona à violência contra a mulher. É muita coisa, né? Aqui a gente tem, né, uma charge, né, na época das cavernas, claro que não era assim, mas assim, uma charge para a gente poder se questionar mesmo com essa pequena palestra, essa pequena apresentação, o tanto que a gente está evoluindo, né? Desde a época da pré-história, a gente vê que várias, inúmeras descobertas mostraram que se adorava a mulher em várias situações, né? Na Idade Antiga, os sumérios adoravam a mulher. A partir da Idade Média, Idade Moderna, a coisa foi para um lado, né? De exagero em termos de tutelar a mulher, não tem outra palavra para se falar, né? E na época da Inquisição, século XVIII, pior ainda. As bruxas eram as mulheres que iam para a Inquisição, homenzinho numa quantidade sempre inferior. E este é um grande exemplo, né? A Ursulina, aqui do nosso país, em São Paulo, que foi queimada porque o marido resolveu que queria outra mulher e ele inventou que ela era bruxa de alguma forma, por isso que ele não tinha filhos, ele queria casar de novo. Na época, casar de novo era só ficando viúvo, então ele resolveu ficar viúvo com a Inquisição. Bom, é, andando, né, nessa nossa evolução, a gente vê aqui as mulheres na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, trabalhamos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial bastante, né? Dentro de fábricas, na própria guerra, lutando na guerra, na Segunda Guerra, mulheres como enfermeiras, aviadoras, mas ao voltar da guerra, a dificuldade dos direitos dessa mulher foi muita coisa. A dificuldade foi muito grande. Na Primeira Guerra foi a falta de emprego. Logo em seguida se ficou sem emprego, porque os homens assumiram o lugar deles e ficaram sem emprego. E as mulheres na Segunda Guerra Mundial, o que lhes aconteceu foi não ter o seu soldo resguardado, né? No Brasil, não, mas lá nos Estados Unidos, na Europa, elas brigaram. No nosso país, a evolução das nossas conquistas sempre muito lentas, né? 1932, né? 92 anos atrás, direito ao voto, mulher não podia jogar futebol porque não era permitido. Isso tem 83 anos, essa manchete, muito engraçada, né? Pé de mulher não foi feita para se meter em chuteiras. Muito engraçado. Hoje é engraçado, mas na época devia ser uma coisa assim do outro mundo, nem imagino isso. Vocês também não. A lei do divórcio, de 77, isso tem 47 anos, a gente vê aqui o Nelson Carneiro, e faixas. Não a ameaça do divórcio, né? Quando em 1976 aí veio um crime, aí na nossa área, né, uma coisa criminal na nossa área, em que essa mulher, Ângela Diniz, ela é assassinada pelo companheiro da época, o Doc Street, né? E o que deixou a comunidade indignada, além do assassinato dela, numa briga entre os dois, ele vai dar um tiro nela, né? Isso todo mundo sabe, não foi uma coisa que teve que ser investigada, não.
é que a defesa dele alegou, né, má conduta dela, e isso justificaria a morte dela, e ele pegou 2 anos só, 2 anos, né? E as mulheres foram para a rua indignadas, né? Foi a famosa Quem Ama Não Mata, foram várias e várias e várias reclamações, foram passeatas, né? Quem ama não mata. E é muito interessante a gente ver que isso deu frutos, mas frutos lentos. De 1976, 1984 começam as legislações pelos direitos da mulher. E vai num crescendo, né? A gente tem aqui, não vou falar de todas, legislações muito positivas, né? A Lei Maria da Penha, sempre muito questionada também. A gente tem que evoluir, né? Eu não vou falar que a Lei Maria da Penha é perfeita, não é? A Lei do Feminicídio de 2015 também não é, mas estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo. Eu espero. É assim que a gente quer, evoluir sempre, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra a quantidade de homicídios, lesões corporais dolosas em mulheres no estado do Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui, mas logo em seguida eu vou falar do Brasil, que tem gente do Brasil inteiro, né? Bom, quando a gente fala da lesão corporal à mulher, a gente está falando que as lesões corporais, que a agressão à mulher é sempre num crescendo, né? É importante que a gente veja dessa forma. A gente tem as lesões corporais e como perito da Polícia Civil, a gente sempre está atendendo a uma demanda da autoridade. Então, a autoridade solicita o exame de corpo de delito e nós vamos lá fazer o exame de corpo de delito nessa mulher. Foi uma lesão corporal de natureza leve, né? E o nosso Código Penal, ele não mostra aqui a natureza leve, ele mostra a natureza grave e a natureza chama de gravíssima, sendo que a leve não acontece. O que é menos disso, menos do que isso, seria de natureza leve, tá? A Lei Maria da Penha, como eu falei, é uma lei muito boa, defendeu bastante, ela tem seu lugar, é importante também dizer isso, ela tem seu lugar, né? A Lei 11.340, ela fala sobre todos os tipos de violência, né? A física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral, né? Sendo que, como perita, eu tenho que dizer a vocês o que vai para o nosso exame, nós que somos lotados no IML, né? Como eu falei, é sempre um crescendo. Violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, em direção à violência física, né? Então, é aqui embaixo que estamos nós, né? Violência física e violência sexual. Tirando a violência sexual, que não cabe aqui na maioria das vezes, né? Seria a violência física que nós, no IML, fazemos a avaliação dessa mulher. Podemos fazer também a avaliação psicológica de forma indireta. Ainda não temos profissionais da área da psicologia nos nossos quadros, né? Vai ser com certeza próximo passo. Termos psicólogos também nos nossos quadros da Polícia Civil, da perícia, né? Nós temos peritos psiquiatras forenses, que normalmente nos ajudam, né? Então, nós utilizamos para essa avaliação a avaliação dos psiquiatras forenses, a avaliação de psicólogos, né, profissionais da psicologia de forma indireta, pegamos os laudos, avaliamos tudo, tá? Então, a violência contra a mulher, normalmente, ela vai num crescendo. Raramente você aqui ó, começa já com a violência física. Você vê que antes disso já aconteceu alguma coisa, né? A retenção de documentos, a retenção do patrimônio, o isolamento dessa mulher. Então, a gente tem a violência não crescendo. Então, isso é importante que se entenda. Por quê? Quando você faz esse registro de ocorrência lá na delegacia, o que chega para nós é a violência física ou a violência psicológica. Mas esses outros tipos de violência, eles já chegaram.
Porque existe a possibilidade de você reclamar por uma violência patrimonial, que é aquela agressão que não te atinge fisicamente, mas é a subtração de documentos, né, bens, valores, é a retenção de alguma coisa que é da pessoa, é a pessoa espalhar alguma calúnia, difamação, injúria contra você, né? Então, isso normalmente vai não crescendo, como eu falei, né? Então, o fluxo que nós atendemos é esse aqui. O fluxo, a vítima, ela recorre à delegacia, a delegacia faz o que a gente chama de registro de ocorrência, e a partir daí, a vítima é encaminhada para o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito pedido vai ser o exame de lesão corporal, tá? Ou então, essa vítima muito machucada, ela foi no atendimento médico de urgência e de lá ela vai ser encaminhada para a delegacia. Ou a vítima também pode, por meios próprios, procurar a urgência de lá para a delegacia para lá. Ou então a delegacia manda primeiro para a urgência se ela estiver muito machucada, né? Quando existe internação, etc., o médico legista, ele pode se valer de todo um prontuário hospitalar, um boletim de atendimento médico e formular um laudo que nós falamos de um laudo de exame de corpo de delito, um exame de lesão corporal indireto. Ele pode ser direto, né, que é o perito e a vítima, ou pode ser indireto, que é quando o perito se utiliza de prontuários, de laudos, né, de várias formas para contextualizar todo esse laudo que ele vai escrever para que a autoridade tenha subsídios para oferecer esse inquérito ao Ministério Público. Porque é assim que as coisas andam, minha gente. Então, o delegado, ele solicita um exame, nós fazemos um exame, o delegado, ele termina o registro de ocorrência dele e oferece para o Ministério Público pega aquele inquérito, né, já virou inquérito, e ali ele vai solicitar ao judiciário, ou não, uma medida protetiva quando necessária, tá? Depois a gente vê com vocês, se vocês entenderam. Quem dera se todos os lugares tivessem uma sala lilás. Como eu estava falando com a colega um pouco antes da gente conversar, a sala lilás ele dá um diferencial no atendimento às vítimas de violência. O diferencial é muito grande. Eu trabalhei, né, já estou há 22 anos na Polícia Civil como perita. Eu trabalhei sem a sala lilás e agora com a sala lilás. O acolhimento em si não é só você chegar, acolher, abraçar, deixar a pessoa um pouco mais à vontade, num ambiente acolhedor. Não é só isso. É dar àquela pessoa a continuação dos fatos. Ou seja, eu saindo daqui, eu posso procurar quem? O que eu posso fazer? Eu posso ir na defensoria, eu posso ir num CRAM, que é um órgão que ajuda muito a mulher vítima de violência, né? Lá tem até advogado. Eu tenho que ir no Ministério Público, eu tenho que voltar na delegacia. Então, a sala Lilás auxilia bastante nesse encaminhamento, né? Existem mulheres vítimas de violência que chegam, às vezes, com a roupa do corpo, sem documentos, com crianças pequenas, só com aquela roupa, mais nada. Existem mulheres que não conseguem voltar para casa. Então, nós temos a solução para cada um desses problemas. Aqui nesses armários a gente tem kits de roupa, a gente também tem um local, né? Todos os estados têm isso, não somos só nós aqui, não. Todos os estados têm. Locais que são, digamos assim, escondidos, né? Locais de pouco conhecimento de todos, em que essas mulheres que não podem voltar para casa, que estão, muitas vezes, correndo risco de vida, né? Elas podem ficar nessas casas, inclusive com os seus filhos, durante determinado tempo. Isso é muito importante que existam. Essas casas abrigo são muito importantes.
E qual é o carro que vai levá-las para casa-abrigo? Então, vejam só, eu, perita, não preciso me preocupar com esses detalhes. Eu tenho aqui profissionais da área da assistência, né? Eu tenho profissionais da área de psicologia e enfermeiras que vão fazer todo esse trâmite e vão nos ajudar a dar caminho a isso. Fora isso, em casos, por exemplo, de vítimas de violência sexual, as enfermeiras da sala de lajes levam a vítima para o hospital para poderem fazer uso do kit minuto seguinte. A gente sabe que quem é vítima de estupro tem que fazer vários procedimentos, né? Tem que tomar vacinas para HIV, tem que fazer o teste rápido, né? Tem que fazer uma série de medicações para evitar doenças sexualmente transmissíveis. E se a pessoa quiser também o kit do minuto seguinte, que é uma medicação que se toma para evitar a gravidez. E se não tiver e já tiver com a gravidez em andamento, esclarecimento sobre aborto legal. Isso tudo tem que ser feito na hora que a pessoa vai fazer o exame de corpo de delito. E é muito importante que seja feito, tá? Então, o objetivo do estudo pericial, do médico perito ali, é ver a lesão, a gravidade, a perenidade dessa lesão, qualidade, quantidade de lesão, qual a causa dessa lesão. E essa resposta a gente faz na forma de um laudo, para que a autoridade, né, tanto a autoridade, o delegado de polícia, como o promotor, como o juiz, leiam e não tenham dúvida quanto às lesões apresentadas naquele momento. E quanto mais cedo, melhor, salvo nos casos em que essa mulher tenha que passar pela parte médica, né, assistencialista, não pericial, antes de passar na sala de, no sala de exame pericial, tá? Então, quanto mais cedo, melhor, para que esses vestígios não se percam. A gente está lá para estabelecer um nexo de causalidade e temporalidade, ou seja, há quanto tempo isso aconteceu, tá? E essa lesão é compatível ou não com o evento alegado, né? Nós somos peritos. Então, os peritos fazem isso. Eles fazem o nexo de causalidade e temporalidade. Por exemplo, eu levei uma chinelada. Isso aqui é a marca de um chinelo. Fica pouco tempo, de minutos a horas, 4 horas no máximo. A gente chama de rubefação. Então, a pessoa diz: eu levei uma chinelada e eu tenho uma marca de um chinelo, se vocês veem aqui. Tem nexo de causalidade? Tem? Tem nexo de causalidade. Tem nexo de temporalidade? Eu levei uma chinelada há 2 horas, há 3 horas, né? Esse é o trabalho pericial. É fazer um nexo de causalidade e temporalidade com o evento alegado. Ah, doutora, mas pode haver simulação? Claro que pode, né? É óbvio que pode. Nós formamos uma peça, né? Nós somos uma peça num tabuleiro. A investigação é muito maior do que nós. Então, nós oferecemos para a autoridade uma resposta. Tem vestígio? Tem. Tem temporalidade, causalidade? Sim, tem. Então, vamos investigar. Vamos ver o que está acontecendo, certo? A mesma coisa essa lesão, uma equimose avermelhada, né? A gente tem uma coisa que chama espectro equimótico de Legrand de Saule, né? Esse cara, o Legrand de Saule, ele colocou as colorações que as equimoses vão adquirindo com o passar do tempo. Mas vejam só, em medicina, 1 mais 1 não são 2. E 2 mais 2 não são 4, definitivamente não, tá? Então, apesar do Legrand de Saule colocar, né, que ela é avermelhada no primeiro dia, vai depender muito. Mas vai depender de quê? Depende da pessoa, da saúde da pessoa, das medicações que a pessoa usa, né? Por exemplo, uma pessoa que usa um antiagregante plaquetário, ou seja, uma medicação para ralear o sangue, né? Ela não vai ficar roxinha
muito em maior quantidade e vai ficar o rostinho mais rápido e vai demorar o rostinho a melhorar? Vai, né? Então, tudo isso vai ser questionado pelo perito legista. É importante eu falar isso porque as coisas não são, não são taxativas, né? Então, essa tabelinha de Legrand de Saule, ela não é exatamente isso. Se eu tiver muita gordura numa região, por exemplo, nos glúteos, na mama, na região abdominal, que guardam mais gordura na mulher, essa coloração ela vai demorar a se esvair. Eu tenho pacientes, por exemplo, cujo amarelado dura mais de 30 dias. Ah, isso é possível? É possível. É possível por causa da constituição daquela pessoa. O que é uma equimose? É um extravasamento de sangue de um vaso. Então, você sofreu uma ação contundente e o vasinho, ele extravasou. Nesse extravasamento de sangue, que não é tão danoso, ou seja, é um extravasamento leve, a gente considera na medicina assistencial como extravasamento leve. Mas para a medicina pericial, é um vestígio de uma agressão, né? Então, ele vai ser avaliado de acordo, de forma parcial, em virtude da anamnese que o médico perito fizer, né? Obedecendo o Legrand de Saule, essa tabelinha, né? Ou demorando um pouquinho, ou sendo mais rápido, em razão das particularidades daquela pessoa, tá? E aqui, outras equimoses, outras cores, né? Azuladas na região periférica, avermelhada no centro. Azulada completamente azulada. São todas mulheres vítimas de violência. A maioria pelos seus parceiros, companheiros, namorados, e aí vai. Outra equimose grande, de coloração esverdeada, né? Segundo Legrand de Sal, entre 7 a 10 dias, né? E outra aqui, a amarelada, né? Entre 15 a 20 dias. Mas vocês não acham que aqui na periferia tem um pouquinho de verde também? Tem, porque ela não vai desaparecendo toda em conjunto. Então, vocês veem que de vez em quando a gente vê aqui, ó, um pigmentozinho da coloração anterior, porque ela está indo embora e a próxima está chegando, certo? E a gente tem outras lesões também que me dizem o que aconteceu, né? Por exemplo, a gente chama de víbices, né? Essas lesões que a gente chama de lesões por assinatura, ou seja, elas assinam a ação contundente causada pelo quê? O que causou aquilo, né? Esse aqui, por exemplo, né, é um cabo de vassoura que deixou a marca dele aqui, equimose aqui, branquinho no meio, equimose aqui. Isso fica, tá? E o perito legista, ele consegue ver equimose, olha essa, equimose, branquinho, equimose. Então, é uma lesão por assinatura. Ele me mostra o que aconteceu. Então, doutora, eu fui agredida tal data pelo meu companheiro com um cabo de vassoura. Eu olho, tem nexo de causalidade? Tem. Tem nexo de temporalidade? Tem. Autoridade? Tem. Investigue. É assim que a gente faz, certo? Escoriações. Então, eu mostrei um pouco de equimoses, agora é escoriações. O perito legista também consegue determinar a idade das escoriações, né? Então, as escoriações, elas têm várias idades. Eu digo que essa escoriação aqui, né, ela tem entre 18 horas, menos de 18 horas, com certeza. Porque ela nem começou a querer formar crostinha, menos de 12. Olha só, nem, ó, aqui talvez na periferia já esteja ressecado, né? Essa aqui, fundos avermelhados, tem menos de 24 horas. E está descamando aqui a pele ainda, né? Aqui a gente tem uma equimose avermelhada e uma escoriação no centro, já com uma crosta. E esse aqui? Essa aqui é uma crosta já enegrecida, já firme, né? Então ela tem mais de 24 horas, com certeza, que a crosta já está firmezinha. Então, como eu estou falando, a gente tem nexo de causalidade? Tem nexo de temporalidade? Depende da história de cada indivíduo.
E as queimaduras, né? Essa aqui é uma queimadura por água quente, né? Aqui a gente já está na segunda cirurgia dessa mulher, que foi queimada pelo ex-companheiro, né? E o que que aconteceu? A cirurgia plástica, ela vai em cima, a queimadura de segundo grau, com pequenas áreas de terceiro grau, mas em sua maioria é queimadura de segundo grau. E são várias cirurgias de face, né, para ela poder recobrar o mínimo de dignidade, né? Porque ela já estava na segunda cirurgia. Então, é muito importante que a mulher formalize a sua queixa na delegacia. É muito importante. É muito importante que tenha essa confiança do seu bom atendimento, né? Então, como eu digo assim, dentro da polícia técnica, que nós fazemos parte da perícia, né? O médico legista faz parte da polícia técnico-científica, nós tentamos acolher a mulher da melhor forma, para que ela se sinta à vontade para falar dos seus problemas. Só que antes, ela já passou numa delegacia de polícia e a gente espera também que uma delegacia de atendimento às mulheres vítimas de violência, que aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de DEANs, né, ela seja muito bem atendida, porque são profissionais muito bem preparados para isso, tá? No interior, em algumas cidades, ainda não temos, mas no futuro, quem sabe, as coisas vão se desenvolvendo, né? Então, é importante a queixa, a formalização dessa queixa, para que ela tenha a medida protetiva de urgência. A medida protetiva, às vezes, ela impede que o agressor chegue perto dela, tá? Não menos de 1 metro, inclusive dos filhos também. Esse que é o grande problema, né? Quando a medida protetiva fala em filhos, aí a mãe fica assim, mas eu vou afastar meu filho do pai, não sei o quê. Não é medida protetiva, ela não é definitiva, ela não é para sempre, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as queixas que a gente faz sobre a medida protetiva. Ela já salvou muitas mulheres, mas de vez em quando a gente vê mulheres que são vítimas do feminicídio, apesar de terem medida protetiva de urgência. Como a gente diz, nada é perfeito, né? A minha grande mudança para essa área, né, para me dedicar muito a essa área de violência contra a mulher, feminicídio, violência sexual, veio lá em 2016, quando uma mulher, ela procurou um exame de corpo de delito normal, um exame de lesão corporal, né, normal, como várias outras aparecem, como todas essas que vocês estão vendo, né? Essa mulher me procurou e me deu a certeza de que ia morrer. Eu vou morrer, porque ele não para. É assim, eu tenho medida protetiva, já fiz tudo que era possível, e eu tenho certeza, ele não aceita a separação, eu vou morrer. Meu Deus, você tem medida protetiva? Tenho sim, então. Eis que em 4 dias aparece essa mulher na necrópsia, morta, com seus 4 filhos. Filhos dele também. Ele matou a ex-mulher, né, que era a atual mulher, eles estavam separados ainda judicialmente, e matou as 4 crianças, né? Ele colocou fogo na casa, trancou todas as portas e janelas, e uma por uma ia saindo, ele ia matando, criança por criança, até matar a mãe. Matou todas. Então, assim, são situações que a gente, sempre que pode, a gente fale, formalize, dê queixa, tenha medida protetiva de urgência, mas a gente sabe que isso não é tudo. Às vezes, né, a gente vê as rondas Maria da Penha, a gente vê os celulares que são colocados à disposição, né, dessa vítima. Hoje tem aplicativos, tem toda a forma de maneiras para a gente poder tentar defender essa mulher, protegê-la o máximo possível. E mesmo assim, às vezes, não é possível. E essa lesão corporal comum, ela se torna um feminicídio, né? Então, em 2015, se criou a lei do feminicídio. Por quê? Porque ainda são muitas as mulheres vítimas de homicídio pelo fato de serem mulheres, pelo fato de estarem vivendo em violência doméstica,
ou terem sido mortas frutas de um menosprezo de determinados homens, ou pela discriminação à condição de serem mulheres. É complexo, né? Mas o feminicídio é muito comum no nosso país, né? Ele vem sendo estudado de forma bastante intensa, já há bastante tempo, né? Mas foi em 2015 que se iniciou o uso dessa nomenclatura de uma forma assim, bastante abrangente. Por isso que eu coloquei nessa aula esse nome da lesão corporal ao feminicídio, né? Porque a gente vê isso há mais ou menos uns 3 meses aqui na cidade do Rio de Janeiro, 3 mulheres foram vítimas de feminicídio. E foram vítimas de feminicídio apesar de terem medida protetiva, foram vítimas de feminicídio apesar de terem todo o cuidado do mundo. Essas histórias foram totalmente acompanhadas, inclusive por mim. É muito difícil, porque a cultura do que você tem como companheira, como companheiro, como marido, como mulher, se torna um pertencimento. E abrir mão desse pertencimento, às vezes, dependendo da forma de criação, não é possível para alguns homens. Isso é muito complexo, né? E a mulher, por vezes, ela fica muito tempo nessa situação de violência doméstica, em razão, na maioria das vezes, dos filhos, e em razão, muitas vezes, de não poder ter um trabalho, né, alguma coisa assim para poder sustentar si e a sua prole, tá? Eu trouxe aqui alguns gráficos para a gente ver as taxas de homicídios femininos e feminicídios. São coisas diferentes, né? A mulher morreu, foi vítima de um homicídio, nem sempre vai ser um feminicídio. O feminicídio tem que ter essa nômina correta, né? Condição, sexo feminino, violência doméstica, menosprezo, discriminação à condição de ser mulher. Então, a gente vê aqui que ainda se tem mais homicídio feminino do que feminicídio, né? Sempre tem alguma coisa que a gente fica pensando, será que isso foi feito em registro de ocorrência da forma correta? Será que foi feito? Será que não foi feito? Bom, a gente fica só conjecturando, tá? Por região, a gente vê que a região norte e a região centro-oeste e a região nordeste têm mais vítimas, né, de homicídios femininos, certo? A região sul também tem uma quantidade acentuada e a região sudeste não muito. Então, tem algumas coisas assim meio desconexas nas nossas estatísticas também, tá? A maioria das vítimas de feminicídio tem entre 18 e 24 anos. Tá aqui. São mulheres jovens, tá? Em sua maioria tem entre 18 e 24 anos. A maioria também são vítimas por arma de fogo. São vítimas de feminicídio, a maioria são vítimas por arma de fogo. Por isso que na época de liberar as armas e tal, teve tanta grita. Porque quem conhece essa estatística aqui, assim, sem querer entrar nesse tema tão delicado, porque cada um tem sua opinião, né? Não entro em temas delicados, nenhum tema delicado. Mas, vejam bem, as mulheres são mais vítimas de feminicídio por arma de fogo. Se eu tenho mais armas em casa, né, a coisa fica um pouco mais enrolada, certo? As mulheres vítimas de feminicídio são mais vítimas aqui, ó, segundo essa estatística, mais em via pública e, em segundo lugar, dentro da sua residência. Mas as mulheres vítimas, aqui, ó, não, vítimas de feminicídio, mais em sua residência. As demais vítimas, né, dentro da sua residência e em via pública. Por isso, em 2020, foi criado um protocolo nacional de investigação e perícias nos crimes de feminicídio. Foi em 2020. Isso é muito interessante, porque protocolou a forma de investigar, protocolou a forma do perito criminal fazer a necro, necro, não,
a perícia em local de crime, né? Protocolou a forma do perito legista fazer a necrópsia nessa mulher, né? Então, nesse último encontro, no Encontro Nacional de Segurança Pública e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, está se fazendo já o 2.0 desse protocolo, ajustando coisas finas, né? Então, ele fala aqui, ó, tem que fechar o microfone. Ele fala aqui, ó, da lei de feminicídio de 2015, né? Mas ele protocola isso tudo aqui. Desde o boletim, o registro do boletim de ocorrência, até a investigação do crime de feminicídio, o local de crime, as perícias feitas pelo perito criminal e pelo perito legista, os materiais a serem colhidos, né? Então chegou-se à conclusão que toda mulher vítima de homicídio, inicialmente iria se procurar fazer o protocolo para a gente ver se aquela mulher realmente foi vítima de um homicídio comum, como tantos tem no nosso país, ou se ela foi vítima de um feminicídio. Então, é importante que se investigue dessa forma correta, protocolar, para que nada se pule, né? Quando a gente usa um protocolo, a gente está usando parâmetros mínimos de investigação, para que um Estado não faça diferente do outro, para que um perito não faça diferente do outro. Bom, então o protocolo ele diz que o local do crime, esse é um local de crime de feminicídio, ele tem que ser resguardado. Mas todos não têm que ser resguardados? Tem. Todos têm que ser resguardados. Mas um local de crime de feminicídio tem que ser resguardado. Então o protocolo ele só repete, tem que ser resguardado. Mas de quem? De todo mundo. É do curioso, do fotógrafo da esquina, né? Do capelão que vai lá dar uma bênção na pessoa morta ali na rua, né? O vizinho que quer ver se é ela mesmo que morreu, né? Então a gente tem vários curiosos. Isso atrapalha por demais a perícia do local de crime. Por quê? A gente vai ter passos ali dentro de pessoas outras. A gente vai ter guimbas de cigarro de outras pessoas que estavam fumando e jogaram a guimba de cigarro no local de crime, né? Então é importante que a gente respeite o local de crime. Ele deve ser isolado e bem isolado, pelo menos uns 3 metros para cada lado. Quando é dentro de um local, de uma residência, é muito mais fácil, porque você fecha a residência e ninguém entra, né? Mas quando é na rua, meu amigo, a coisa é feia. É todo mundo fotografando, é todo mundo filmando, todo mundo querendo entrar, ver o melhor lance, né? Olha o nosso perito, como foi com plaquinhas até lá embaixo, tem uma plaquinha aqui embaixo. Então, eu tenho muitos vestígios, né? Eu tenho uma arma aqui fotografada, e isso é outra coisa que o protocolo fala, né? Para que a gente fotografe muito e fotografe tudo, tá? Outro local de crime que não foi resguardado, né? Quando você chega lá, a gente tem um monte de passinhos para todos os lados, mãozinha em todos os lados, que não aparece direito, mas é mão para um lado, mão para o outro. As pessoas já respiraram em cima, já tossiram em cima, jogaram guimba de cigarro, pisaram. Qual é o vestígio que vai ser aproveitado ali pelo perito criminal nessa cena de crime? Então, o protocolo fala sobre isso, né? É claro que o sangue, se Deus quiser, vai ser só da vítima e não vai ter outra vítima, né? O máximo que eu posso ver aqui é um sangue também do agressor, se é que a vítima o agrediu também, tá? E no caso de necrópsia, o protocolo ele é muito claro. A vítima, mulher, vítima de feminicídio, tem que se fazer uma necrópsia completa, fotografar tudo, e principalmente na região abdominal, abrir o útero e ver se ela não estava grávida. Porque vocês sabem que às vezes a gestação ou uma gestação indesejada foi a causa daquele feminicídio. Então, é importante que o perito legista faça uma necrópsia completa. Nós fazemos as fotografias e colocamos no esquema de lesões corporais. Aqui vocês vão ver um caso de uma
tentativa de feminicídio. Se vocês olharem com bastante atenção, vocês vão ver 3 instrumentos aqui, pérfuro cortantes, são 3 faquinhas no pescoço da vítima. Graças a Deus, foi socorrida e está viva. Está andando. Ela tem só o quê? Um dano, né? É uma lesão corporal, né? Ela tem uma deformidade permanente em razão de quê? Em razão das cicatrizes que aquilo deixou, né? Mas ela não foi a óbito, mas foi um feminicídio? Foi tentado. Quem que provocou isso? Foi o namorado. Outra aqui, ó, feminicídio tentado, do meu amigo Maltos Galvão, professor de Brasília, né? Aqui a gente tem as marcas da mão do feminicídio tentado, escoriações e equimoses em todo o pescoço até na face, tá? Também foi uma tentativa de esganadura, né? Por conta dessa pessoa que não se convence do final do relacionamento. Nesse caso também, segundo o professor Maltos. Aqui é uma exumação de um feminicídio. A pessoa, ela foi assassinada e foi enterrada no quintal da própria casa, né? Depois de uma investigação muito apurada, né? Se conseguiu chegar no autor e o autor apontou para a polícia o local onde havia enterrado essa pessoa. Então a gente vê aqui o grupo, né, da medicina legal da antropologia forense, representada pelo Dr. Maltos Galvão, os antropólogos forenses, o perito criminal, que eu estou apontando aqui, né, são as pessoas que estão nessa exumação de uma vítima de feminicídio, tá? Com essa aula, eu tenho por objetivo que a gente não tenha mais essa aula, né? É o grande objetivo, né? Essa é uma música linda da Costa Rica que se fala sobre o feminicídio, Canção Sem Medo, que é muito interessante, quando vocês puderem, escutem, muito triste também, né? Mas, assim, o nosso objetivo é esse, viu? É que a gente não tenha mais esse tipo de agressão, nem as lesões corporais e nem os feminicídios. Estamos formando pessoas exatamente para isso, tá? Muito obrigada. Eu vou interromper aqui e abrir para a gente conversar, para vocês perguntarem, que deve ter muita pergunta. Oi, 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 estou aqui. Podem perguntar à vontade. Obrigada, obrigada. Não foi uma aula demorada, foi intensa, né? Eu gosto muito de falar. É a Sol. Foi uma aula incrível, eu amei. Eu estive lá no Congresso Internacional, já tinha amado, amei ainda mais. Para mim foi assim, sucinta, explicativa, a gente consegue compreender, a gente consegue acompanhar. Eu sou fã, né? Então não tenho muito o que dizer. David e eu posso falar por nós dois, porque ele está dando aula, está no estado, então ele está aqui e lá. Minha gatinha gostou também. E eu sempre tento trazer para o pessoal aqui do Perícia aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Que a gente passou, que a gente gostou, que a gente curtiu, para que eles possam aproveitar também um pouquinho daquilo que a gente experimentou. E assim, eu fico até assim lisonjeada e sem palavras, porque é tão gostoso quando a gente aprende com quem gosta de ensinar, né? Porque tem gente que gosta de saber, mas não consegue passar com o mesmo ímpeto, né? Não consegue passar com aquele mesmo gostar. Então, eu vou passar um recadinho rápido aqui para o pessoal, que eles já sabem como é que funciona, mas para o finalzinho, no chat vai ter a palavra-chave e vai ter um link para vocês preencherem como vocês querem o nome de vocês no certificado. E a palavra-chave vai estar lá. A palavra-chave é machismo, tá? E vai ter um link lá, e no link vocês vão colocar como vocês querem o nome no certificado. Coloquem direitinho, porque somos nós mesmos que fazemos e nós temos nossos outros trabalhos, não temos tempo de ficar refazendo o certificado. Agora aproveitem,
façam perguntas para a doutora, aproveitem muito, né? Nem sempre a gente tem essas oportunidades, então aproveitem bastante. Fiquem tranquilos quanto ao link lá, porque o link vai ficar lá até depois da doutora sair, então depois vocês vão lá, depois vocês preenchem e deixem o microfone fechado, só abre quem for falar, tá bom? Aproveitem bastante, gente. Tem uma pergunta aqui já no chat da Gleiciane Trindade. Doutora, as salas de apoio à mulher existem em vários institutos de polícia ou apenas no pronto atendimento? Essas fotos que eu mostrei são de um posto de polícia técnica. Nós trabalhamos dentro de um posto de polícia técnica. Em alguns estados, a perícia ela tem um polo localizado dentro dos hospitais, né? Por exemplo, eu posso falar que em São Paulo, né, algumas pessoas são atendidas, né, no Hospital Pérola Baiton, principalmente quando são vítimas de violência sexual, tá? Se tem apoio para o atendimento em outras polícias, aí eu não sei, tá? Em outros lugares da polícia eu não sei. Deixa eu ver outra aqui. Bom, a Poliana levantou a mão e a Alessandra Negrisoli. E mais duas pessoas. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer que eu queria mais esclarecer essa dúvida. No caso de uma esquimose, como diferenciar ela, no caso aquelas roxas, para a pessoa que, eu não sei se você já ouviu falar, tem gente que quando passa raiva, acaba saindo as manchinhas tanto vermelha quanto roxa, e varia o tamanho, a depender aparenta-se até que a pessoa foi agredida. Como fazer essa diferença de uma esquimose que foi de Então, uma agressão para uma esquimose de estresse, de raiva? As equimoses, elas aparecem por vários motivos, né? Então, você falou aqui das equimoses por estresse, por raiva, e normalmente isso são fenômenos cutâneos fugazes. O que que é isso? Não são extravasamentos de sangue propriamente dito, são vasodilatações, né? Ou seja, a pessoa fica com manchinhas vermelhas durante pouco tempo e aquilo vai embora, é bem fugaz, tá? A equimose, como é extravasamento de sangue mesmo, ela permanece no local durante algum tempo. Se você apertar a equimose assim, se você apertar a rubefação, por exemplo, que seria o mais parecido com o que você falou, ele vai ficar branquinho. E se você apertar a equimose assim, ela vai ficar pouco branca. Ela não vai mudar muito a cor, porque aquilo é extravasamento de sangue no local, tá? Já a rubefação, que é o vermelhinho, que fica logo em seguida a um tapa, por exemplo, a pessoa levou um tapa na cara, né? Ela vai ficar com a mão desse jeito na face, né? Durante pouco tempo, como eu coloquei, minutos a horas. Aquilo raramente chega no IML, por conta do tempo. Até a pessoa se organizar na sua cabeça, ir numa delegacia, fazer registro de ocorrência chegando no IML, normalmente quando chega lá, chega sem lesão, certo? Aí, no caso das rubefações, realmente deixa alguma dúvida da equimose, não mais, tá? Entendi. Porque pode acontecer, eu nunca vi, mas pode acontecer de a pessoa, por má fé, querer prestar queixa contra o companheiro ou companheira e dizer que foi agredida, aproveitar que já está ali aquele hematoma, e Exato. aí tem que saber a diferença. Então, é o que eu falei, né? Nós, peritos, somos uma parte da engrenagem. Nós não somos o todo, tá? Então, o que nós respondemos é se tem nexo de causalidade e temporalidade, né? A pessoa de má fé, ela realmente pode fazer várias coisas, tá? Mas aí cabe a investigação. Quem vai investigar, né, não somos nós somos uma parte dessa engrenagem, entendeu? Então é importante que nós demos subsídio para que a autoridade investigue. E se a gente nota que existe na nossa anamnese
que existe má fé, que a pessoa não fala coisa com coisa, uma hora ela fala, outra hora ela não fala, isso também vai para o auto, tá? O perito legista, ele procura a justiça, acima de tudo a justiça, certo? Obrigada. E tem o Clérison Santos. Gisele, pode perguntar, Gisele. Tem Gisele e Clérison. Oi, boa noite, doutora. Eu queria saber uma pergunta assim, no caso do dolo, né, que aconteceu o feminicídio, a biópsia demora muito tempo para acontecer? A Para saber necrópsia. necrópsia, no A caso, necrópsia. demora muito tempo, assim? Então, mais uma vez, a necrópsia em si, ela é um ato de exame do cadáver. No cadáver, no que está se pesquisando se houve feminicídio, é uma necrópsia mais demorada, sim. O ato da necrópsia. Mas é demorado o quê? 2 No, horas, sen, no 4 sentido, horas. por exemplo, a pessoa morreu com um tiro no peito, né, tá cheio de perfurações. Aí vai ter que fazer averiguação, tudo direitinho pela polícia e tal. Aí, quanto tempo demora, assim? O inquérito todo. Isso, o inquérito todo. Então, o perito legista, ele tem 10 dias, segundo o Código Penal, para entregar o laudo. O laudo, eu tenho 10 dias para entregar, tá? Então, a gente vai fazendo a conta, né? Abriu o inquérito, o delegado está investigando. A coisa está correndo lá. Eu tenho 10 dias para entregar aquele laudo, tá? E eles, a delegacia, eles têm, no máximo, 20 dias, estendidos por mais 10, 30 dias, para mostrar para o Ministério Público o que eles fizeram, né? Então, assim, não é à vontade, todo mundo tem prazo, tá? Todo mundo tem prazo. E a mesma coisa no Ministério Público, para apresentar para o juiz também tem prazo, todo mundo tem prazo. Oi, boa noite. Tem um Cléris, Tinha caído. Definir, ele pode ser tanto psicológico e físico também? não entendi. O feminicídio, ele pode ocorrer tanto psicológico ou físico também? Tá caindo. A lesão Tipo, dentro de corporal, casa, a ou até violência, mesmo a lesão parente. corporal, a violência, eu acho que são duas perguntas. Eu vou responder, Alessandra, depois você me fala se eu respondi o que você quer saber. A lesão corporal, não, a violência contra a mulher, ela pode ser violência física, violência psicológica, violência moral, patrimonial e violência sexual, ok? Ela pode, tá? O feminicídio, ele é considerado quando a pessoa é vítima de homicídio porque é mulher, pelo fato de ser mulher, quando a pessoa tem alguma discriminação por ela ser mulher, né? Então, tem crimes de raiva, raiva pela pessoa ser mulher, né? Isso é considerado feminicídio, tá? Nem só é considerado feminicídio quando é companheiro, companheira, né? Nem só assim, não. Não sei se eu respondi, mas eu não entendi direito a pergunta. Mas, Próximo. gente, Pode ser a Andréia? Andréia Félix? Para a pode. gente abaixando essas mãozinhas? Boa noite. A minha dúvida eu fiquei até surpresa que eu não sabia que existia esse protocolo nacional de investigação para crimes de feminicídio, e eu tenho uma dúvida em relação se teve a obrigatoriedade da capacitação das equipes de polícia científica para colocar em prática esse protocolo nacional de investigação e perícias nos crimes de feminicídio. Se as equipes foram obrigadas a foram obrigadas a se capacitar, porque pelo que eu percebi, e o que eu já havia lido, é que o crime de feminicídio ele se diferencia dos demais, de um homicídio comum.
Então, tem que se prestar atenção em relação a certos detalhes que podem ter muito a ver com o que foi feito antes pelo companheiro, por exemplo. Carteiras, cartões de crédito quebrados, isso são coisas que são específicas e que eu acredito que esteja dentro desse protocolo. Aí eu queria saber se foi obrigado, foi uma obrigatoriedade se ter essa capacitação. Depois você baixa na internet o protocolo, porque hoje ele é livre na internet. Vocês podem pegar esse protocolo para dar uma lida, né? Só que ele, até o começo deste ano, até janeiro, ele estava, como eu diria, ele estava meio escondidinho. Ele estava disponível só para algumas pessoas. Assim, a gente tinha que pedir o protocolo. Então, ele foi lançado em 2020 e até janeiro desse ano, se eu não me engano, ele não estava disponível na rede. Hoje ele está disponível. O protocolo ele inicia, o primeiro parágrafo dele, depois daquela introdução que eu coloquei, a primeira parte é dar treinamento aos policiais, aos peritos que trabalham diretamente com crimes de feminicídio. É a primeira parte, certo? Só que, Entendi. infelizmente, ele ficou escondidinho. Depois você baixa na internet que ele já está livre. Só mais uma perguntinha rapidinho, Claro. que tem a ver com isso. Porque eu fui num congresso uma vez e eu vi que tem alguns homens peritos que trabalham na área que eles têm um pouco de resistência de aceitar que o crime foi de feminicídio. Então, eu acredito que seja uma mudança de mentalidade mesmo e que esteja dentro das estatísticas que a senhora mostrou, que tem muitos casos de homicídio de mulheres, mas que nas notificações eles colocam como se não fossem feminicídio. Então, é uma coisa bem complicada de meio que educar, não é nem educar, mas mudar o pensamento ou seguir o protocolo de fato, né? André, Obrigada pela explicação. nada, eu acho que você captou exatamente aquilo que nós sentimos nas estatísticas, né? Muitas estatísticas foram colocadas como homicídio de mulheres, mas não como feminicídio, né? Então, tá certíssimo. Eu acho que é uma mudança de paradigmas, é uma mudança a partir do momento que a gente leva ao conhecimento do público a realidade do que acontece, a partir do momento que a gente vê essas cenas tão cruéis que eu mostrei para vocês, tendo muito cuidado de resguardar a face das vítimas, né? Tendo muito cuidado mesmo, porque eu acho que são coisas muito sensíveis, né? Eu acho que a gente começa a modificar, e principalmente nós mulheres, ao criarmos nossos filhos, né? Porque todos os homens que cometem um crime contra a mulher, eles tiveram mãe. Então, é nossa responsabilidade também criar nossos filhos de forma condizente. Eu acho que é muito importante isso. Obrigada, Andréa. Gostei muito do seu feedback, viu? Eu que agradeço. Jogos Google Play? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Joyce. Eu tenho uma dúvida em questão do corpo de delito na agressão física quando ocorre o tapa. E esse hematoma não fica ali no rosto, né? Dependendo da intensidade também, não vai ficar tanto tempo. E como acontece o corpo de delito para casos assim? Então, a pessoa vai na delegacia, né? É a famosa rubefação. Foi aquela marca da chinelada que eu mostrei para vocês. Aquilo também acontece num tapa na face. A rubefação tem um tempo de duração muito fugaz, né? Então, você chega, fala na delegacia que você levou esse tapa na face, no rosto, né? E naquele momento ou tem ou já não tem. O exame de corpo de delito, ele é feito de qualquer forma, né? O perito vai olhar e falar assim, não, ausência de lesões. Quer dizer que é negativo, Joyce? Não quer dizer que é negativo. Por quê?
porque é de acordo com o que você falou, com o tempo que você falou. Eu sei que um tapa na cara, ele não vai durar mais do que 1 hora, 4 horas, ele vai durar muito pouco, né? Então, se você chegou no exame de corpo de delito com 10 horas do ocorrido, veja bem, não vai ter nada. Isso tem nexo de causalidade e temporalidade com o evento que você alegou, né? Agora, se você chega lá, levou um tapa na cara e chega com roxo na face, eu vou desconfiar, entendeu? Aí não, um tapa na cara não deixaria uma equimose, que aí não seria uma rubefação, seria uma equimose tão grande na tua face. Compreendeu? Sim, certo. Compreendi. Mais uma dúvida também. No caso de. Aí eu não sei se entra como feminicídio. Um filho que mata a mãe entra como feminicídio ou homicídio? Então, ele matou a mãe pelo fato de ser a mãe dele, ou tudo vai ser de acordo com a investigação, tá? Vai ser investigado inicialmente como feminicídio, mas pode ser que não seja feminicídio. A pessoa matou a mãe por quê? Porque estava sob efeito de alguma droga e tinha que matar alguém e acabou matando a mãe, né? Ou então estava brigando com a mãe pelo direito a ter alguma coisa, alguma parte na herança, pelo direito de dinheiro, ou tudo isso tem que ser investigado, porque o crime de feminicídio é claro. Você tem que matar a mulher pelo fato dela ser mulher, tá? Ou então pelo menosprezo dela ser mulher, ou preconceito dela ser mulher, né? Então vai depender muito do contexto. Certo, perfeito. Obrigada. De nada. Quem mais? Andressa? Fernanda? Não estão aí? Andressa, Fernanda? Oi, boa noite. Sim, Tá ruim o seu áudio, Andressa. Oi, Fernanda. Posso falar então, André, primeiro do que você? Boa noite a todos, boa noite, doutora Mari. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que batem em mulher e existem locais que não deixam marcas. Como uma mulher pode relatar numa delegacia, até mesmo no instituto sim, é por causa da minha internet. de registro? Pode falar, Fernanda, pode falar. Pode falar, Fernanda. Você quer falar sobre locais que são mais difíceis de ver, né? Locais que não deixam marca, não é isso, Fernanda? Isso. Como que numa investigação, até mesmo na hora que vai fazer, vai na delegacia e fala, e não tem hematoma nenhuma, não tem eczema nenhuma, como que a mulher pode se resguardar e provar isso? É muito complexo, é muito difícil. Tem lugares que realmente não deixam muita marca, né? Então, assim, você tem várias coisas que você pode usar como elementos para justificar ou para tentar provar isso. Mensagens de celular são, não tem tanta validade, mas já são alguma coisa, né? Gravações da própria agressão, filmagens da própria agressão, né? Tem várias formas de você tentar por exemplo, em casos de violência patrimonial, mostrar coisas quebradas, né? No caso de violência moral, mostrar vídeos que foram postados contra você, né? O que eu acho que podem reunir para que formem provas contundentes para você apresentar na delegacia, porque você tem razão. Tem lugares que deixam pouca marca, ou quase nenhuma.
existe algum exame que possa nos ajudar em caso aconteça isso? Não, não. É muito complexo. O que a gente tem melhorado são os exames, né, em casos de lesão corporal, mas assim, aparelhos que mostram lesões corporais em pele mesmo, né? Nessas regiões que não deixam marca, não, infelizmente não. Uma A não ser ressonância, que então, a ressonância é mais para problemas intracranianos, entendeu? Aí só. dentro do crânio. Aí quer dizer, teria que ter sido uma senhora agressão. Aí já tem prontuário médico, boletim de atendimento médico, aí é outra coisa, tá? Ah, Nesse caso de lesões leves, por exemplo, em couro cabeludo, às vezes não deixam nada, não deixam equimose, não deixam absolutamente nada. Em alguns casos, vão deixar um edema de tumefação muito leve, tá? Aí o perito calça uma luva e começa a palpar o couro cabeludo todo, para ver se acha alguma coisa, tá? é porque aqui no Espírito Santo, infelizmente, o índice é muito grande de homicídio, de feminicídio, de agressão em mulher, e é muita gente que faz luta. Então, são esses bad boys que sabe onde bate na mulher, que não deixa marca nenhuma, mas machuca por dentro. Pode ocorrer de. Eu já conheci pessoa que num tapa, estourou o tímpano, deu um Aí hematoma. você, não, aí é outra coisa. Aí eu consigo vestígios, né? Se romper o tímpano, eu consigo vestígios, porque aí é o famoso telefone, entendeu? Aí a gente conseguir vestígios, por quê? Porque quando você faz esse movimento assim, ó, né, no vácuo, né, que a gente chama no vácuo, você pode romper o tímpano da pessoa, se o vácuo for muito forte, tá? Aí você me ofereceu já um vestígio adequado. Rompeu o tímpano, ele sangra, e a perfuração timpânica, ela é compatível com essa história de telefone. Eu tenho um caso desse, inclusive. Eu conheço uma pessoa que sofreu disso, mas não quis Isso. Aí, levar o em. que que a gente fez nesse caso dessa moça? A gente pediu uma avaliação do otorrino com uma audiometria, e eu usei o laudo do otorrino e audiometria para subsidiar meu laudo de forma indireta, entendeu? Porque eu pego o laudo, o colega tem CRM, né? A audiometria também tem fé, e a gente pega e coloca no laudo de forma indireta. Certo. Muito obrigado por toda a explicação. A sua palestra foi maravilhosa Ah, e cada obrigada. vez eu fico mais empolgada. Que bom. Obrigado, uma boa noite. À noite. Eu vejo tantas mulheres aqui, a gente precisa muito, né? Dentro das delegacias, a gente precisa de psicólogas, assistentes sociais, a gente precisa de advogadas, fisioterapeutas, mulheres que entrem para as delegacias, né? Na forma de inspetoras. A gente precisa mesmo, né? Eu estudo necrópsia. Para necrópsia, Fernanda. Eu estudo necropsia. Isso, eu tenho meninas valentes aqui no nosso posto. Tem um, Mas dois, três, quatro meninas que são isso técnicas de necrópsia. grafoscopia e grafoscopia também. Aham. Bora Agora lá, deixa gente. a outra moça fazer a pergunta. Boa noite, gente. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Andressa, melhorou seu áudio aí? Acho que não, né? Vamos ver. Tá Fala oscilando aí, a internet. Andressa, pra gente ver. Tá ruim ainda, Andressa. Faz o seguinte, escreve no chat que a gente lê pra você. Mas Tá ela chorando, já mulher? respondeu já a pergunta anteriormente. Eu acho que ela já fez a Ela já pergunta. respondeu? Já. Entendi. Então Ela vamos passar pro próximo. Vamos, cadê? Tinha umas mãozinhas levantadas aqui, sumiram? A palavra-chave já foi dita, é machismo.
Deixa eu ver. Tem mais alguém para perguntar, gente? Se manifestem ou calem-se para sempre. Aqui, a Gisele. Pode falar, Gisele. Eu vi um caso que eu fui com meu primo na delegacia, que ele trabalha aqui no Rio, na Polícia Civil. Aí fui com ele no ML, né? Aí não tinha um perito, né? Aí, como eu já sou formada em Direito, eu queria fazer a pós na parte de Criminologia. Nossa, no dia faltou material para fazer a autópsia do corpo da pessoa. Eu fiquei louca. Isso é normal, assim, nas redes públicas, de não ter o próprio material, ou tem que o próprio Estado oferecer para o perito para fazer? Assim, isso não é normal, não, até porque material de necrópsia, né, além do EPI próprio, né, da própria pessoa, são materiais que não são materiais de uso, como eu diria, não são materiais de uso esporádico, são materiais permanentes, né? Lâmina de bisturi, facas, tesouras, são materiais comuns. Assim, eu não sei em relação a que coisa pontual faltou material, qual material pontual teria faltado, porque já tem bastante tempo que a gente não tem falta de EPI na Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? EPI não. E material de dentro da necrópsia não tem muito material para se ter, né? Não tem muita coisa. São materiais permanentes, entendeu? Não são materiais de uso esporádico, não. Aí eu nem sei te responder, porque a gente não tem falta de materiais. Ainda bem, né? Próximo. Já houve época que não tinha papel. Hoje, graças a Deus, a gente tem um sistema, né? Que é um sistema da Polícia Civil, a gente chama de Intrapol, que é um sistema de internet. Então, o nosso laudo não precisa mais ser, você não precisa mais imprimir laudo nenhum, ele já vai direto pelo sistema. Você responde aqui, o delegado recebeu lá. Então, é muito, muito, muito organizado essa parte, né? A gente faz isso desde 2015 já. Então, quase que não tem mais folha, gasto com folha, né? A informática hoje, né, gente, ela chegou para ajudar em muita coisa. Atrapalhar muito, né? Também. Mas chegou para ajudar muito. A violência cibernética hoje, ela está sendo muito estudada também, né? Vou eu dar outra aula daqui a pouco, porque eu adoro esse tema também. Ai, a violência psicológica nas redes é uma coisa assim Nossa, terrível, né? A surreal. Assembleia, a Alerj, né, que é a Assembleia aqui do Rio de Janeiro, me chamou para falar sobre isso, falar sobre esse assunto, e um assunto que, puxa, a partir do momento que eu fui criando aquela aula, eu fui entrando nesse meandro, realmente é assustador, né? Como as pessoas têm coragem de fazer determinadas coisas atrás de uma tela de computador, coisas que não têm coragem de fazer ao vivo, né? Então, ameaças, né? Stalking é muita coisa mesmo, é muito estupro virtual, é muito complicado. Tá vendo? Já pode voltar para dar essa aula pra gente, hein, David? Uma hora dessa a gente fala sobre isso. Eu leio as expressões, eu já vi que ela tá saindo ali, ó, tá afastamento verbal. Ariane, pode mandar a sua para a gente deixar a doutora descansar. Mas a gente vai atrás da senhora, doutora. Boa noite. Eu por aquele assunto pessoal e tá David para ver essa outra palestra aí pra gente. Pode ser no seu tempo, mas a gente vai atrás. Tá certo. Fala, Ariane. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria uma pergunta, na verdade, mais uma dúvida. Assim, quando acontece, digamos que um crime, né, com uma criança, que a outra criança é a única testemunha, no momento que é levado
até a delegacia para prestamento de queixa. Realmente não pode ser colhido depoimento, ou seja, a outra criança ela não serve de testemunha? Bom, vou te falar o que eu sei, porque essa não é uma dúvida pericial. Essa é uma dúvida Isso, é mais só assim para tirar mais da um. discussão penal. Isso Uhum. é mais complexo. Não, na legislação brasileira, não se coloca a criança como testemunha formal, né? Mas ela pode ser escutada por um psicólogo, né? Ela pode ser escutada de forma extra, não é extraoficial, mas ela pode ser escutada, mas não ir ao tribunal, né? Ela não precisa ir ao tribunal, mas ela pode ser escutada, né? Mas, assim, o que se acredita é que o ideal seria gravar o testemunho dessa criança para que ela não fique repetindo várias vezes o que ela viu, entendeu? E que a pessoa que escute ela não seja um investigador normal, um delegado normal, seja uma pessoa com conhecimento técnico para conversar com ela, entendeu? Entendi. Mas outra perguntinha. No momento que, digamos assim, que seja para ser um flagrante, ainda que seja, não serve, não pode. Olha só, eu acredito que não, mas eu vou até me comprometer, passo para eles te responderem, eu vou entrar em contato com o delegado, vou ver se algum delegado tem experiência com isso. Você já viu. Sabe que eu vi hoje isso num artigo da Globo News. Uma criança que foi testemunha da mãe afogando a irmã, mas lá nos Estados Unidos. A criança Sim, foi testemunha desse homicídio, e o homicídio, ela foi a tribunal, né? A sim, criança foi sim. a tribunal. Assim, isso na É, legislação brasileira não seria dessa forma, tá? entendi. Porque assim, eu fiquei com essa dúvida porque no momento a criança não pôde ser ouvida, né? Por exemplo, era para ter sido, era para o réu, né, para o indivíduo ser atuado em flagrante, mas não foi feito nada porque a testemunha era apenas uma criança, a testemunha no momento, né, do que viu o ato, que presenciou. Só que, anos depois, ele foi chamado no tribunal para testemunhar. E aí eu fiquei assim, aí claro, né, eu sei que a nossa aula aqui, a nossa live não era muito sobre isso, mas era só uma questão tipo, de talvez você entender, né, e poder me dar essa explicação. É mais complexo para mim, esses membros da organização jurídica, né? Aí eu Uhum. vou até procurar ver para você e te retorno pela Sol, tá? Tá bom, muito obrigada, foi De nada. maravilhoso, viu, essa aula, amei, amei. Infelizmente, eu não participei das outras, porque, na verdade, eu não sabia. Quando uma amiga do meu grupo, né, de criminologia, que eu faço criminologia na Unicesumar, quando ela me disse, aí, que já foi a palestra de hoje, no caso, mas ela disse que já teve outras, né? Tá no YouTube as outras. Só a da doutora Beatriz que não, porque tinha alguns corpos, né? E aí não pode ficar Sim, ali exposto. Então, só a dela que não, mas as outras estão no YouTube. Todas desde o ano passado. ótimo. Como é que eu procuro lá no YouTube? Coloca lá Perícia em Foco e já aparece o nosso. Perícia em Foco. Isso. Tá bom, então. Muito Depois de obrigada. você, eu vi que só o Zezildo estava com a mão levantada. Zezildo, se não falar, não teve aula no Perícia em Foco. Vai falar, Zezildo? Zezildo foi dormiu. Ah, tá ele aí.
Tá sem som. Tá com som agora. Tô te ouvindo não, Zezildo. Não dá para te ouvir, não. É. Então, boa noite para você, Zezildo. Depois, se você tiver alguma dúvida, você manda que eu repasso, tá bom? Que a gente não tá te ouvindo. Ou escreve ali no chat. Obrigada, Suelen. Obrigada a noite. todos vocês pelo carinho, viu? Todo mundo falando aqui, gostou da aula, que bom. Eu gosto também. Eu sou muito empolgada para falar sobre a força, tá? Obrigada pelo convite, Sol. Ao pessoal do Perícia em Foco também. Eu gostei muito, tá? É uma honra para participar. Eu gosto de trazer conhecimento para as pessoas, mostrar o que a perícia faz. A nossa perícia ela é muito atuante. Tem gente que, nossa, trabalha muito, né? Sempre em prol da justiça. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, isso é fato, né? Mas eu te falo que a maioria absoluta de quem trabalha com essa área, né? Área de medicina legal, perícia criminal, área de papiloscopia, né? Os peritos em papiloscopia forense, né? Todo mundo sabe que a gente passou aqui uma tragédia em Petrópolis em 2022, então a gente teve muito trabalho aqui. Quem trabalha nessa área é porque gosta, tá? Obrigada, Sol, pelo convite, tá? Doutora, Obrigado. muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração, né, pela doação, né, o seu tempo aí, que a gente sabe que é corrido, que é precioso, tanto o seu tempo no trabalho, quanto o tempo que você provavelmente estaria aí com a sua família, fazendo as suas outras coisas, né, dedicar aí o tempinho ao perícia, às pessoas que estão aqui conosco para nos ensinar um pouco mais, muito mais, né, somos muito gratos. David manteve todo esse contato aí com você, né? A gente meio que divide aí um pouquinho as áreas, como se fosse uma empresa mesmo, para a gente poder manter aqui o grupo funcionando, né? Nasceu do meu coração e do dele, mas tem umas pessoas que nos ajudam aqui, a Dani, a Érica, o Breno, pessoas que estão sempre com a gente. Se inscreveram muitas pessoas, eu falei, gente, o Meet não suporta, a gente vai ter que virar uma empresa para poder entrar as 400 pessoas, que foram 354, eu acho, que se inscreveram, foi a palestra que mais se inscreveu gente, a gente vai ter que aumentar o negócio aí para poder suportar. Mas somos muito gratos, e se a senhora me der a liberdade, eu vou entrar em contato com você sim, para saber lá sobre o artigo que eu vou escrever. Se não der para eu ir até vocês, pelo menos mandar a fichinha, né, pelo Google Forms, para a gente poder fazer essa pesquisa com as mulheres sobre as emoções, para eu poder fazer o meu artigo, e depois ele vai para um livro. E vou te deixar com o David, né, para se despedir aí, que te perturbou esse tempo todo. E como eu perturbei. Já é, tipo assim, nós assistimos, já é a terceira que eu assisto da senhora. Teve lá na Castelo Branco, lá da palestra do Newton, né? Que a gente foi com a Sol. E agora, sempre é um privilégio, certo? A senhora, junto com a doutora Gabriela, arrebentaram, assim. Vocês estão, sabe, na prateleira mais alta lá, assim. E Obrigada, todo gente. mundo só elogiando. Parabéns pela palestra, pela pessoa que a senhora é e como a senhora age assim com a perícia. Dá para ver assim, nitidamente que a senhora é diferente. Entendeu? E a humildade, né, David? E a humildade também. Da primeira vez quando eu falei com a senhora na mesma hora topou e tudo mais, assim, sabe? Deixou gravar. Uma lady. Parabéns mesmo, assim. Lady Mary Laura. Mary Lady. Lady Laura. Obrigada, gente. Obrigada pela simpatia. Foi ótimo, viu? Gostei muito. Nós também Parabéns agradecemos ali pelo todo o Perícia em Foco. coração. Muito legal, viu? Muito legal. A ideia é muito boa. Muito Um abraço obrigada. para todo mundo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.